Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é a tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio o meu ser e a minha vida aos seus cuidados. Amém. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser. E assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Solange, você pode ler para nós, por favor? Posso. É na página 185, né? Isso, lá no Lá comecinho. em cima. Tá. A dimensão universal de consciência e conhecimento em equilíbrio é um estado de silêncio e de quietude, a partir do qual vem o som, a cor, a forma individualizada e toda a criatividade visível no universo visível. Da dimensão universal final de consciência, conhecimento em equilíbrio, veio toda a criação, todas as diversas dimensões invisíveis de existência, descendo em ordem de espiritualidade dos muitos portais da dimensão universal, até as mais pesadas frequências vibracionais de substâncias terrenas inanimadas e mais além, até os horrores inomináveis das perversões da consciência e antiverdade. É muito interessante esse parágrafo Isso é, né? e causa muito furor assim, quando a gente lê isso pela primeira vez. Mesmo depois, fica difícil da gente aprofundar a compreensão nessa coisa, né? Principalmente quando ele fala das perversões da consciência. A É. consciência é perversa e anti-verdade. Fala assim. E É, esses horrores também inomináveis, né? O que será que é? Se a Terra já tem alguma coisa pesada. imagina indivíduos que abusam de bebês. É.
É Então, um Seria um horror. nível É. de perversão em sua consciência em que ele se deleita em causar uma dor e um sofrimento inenarrável. é, Então, assim, há seres que chegaram a uma frequência tão distorcida da realidade que é até difícil de falar e até difícil de imaginar, porque é um nível de horror que a gente imagina o indivíduo como aquele Himmler, que foi um. Não, canibais, não né? sei se. Canibais. Que foi um nazista cuja casa tinha assim, cadeiras feitas de ossos da, das pessoas que foram cremadas, que foram mortas lá no nazista. Assim, ele tinha. Nem os familiares conseguiam suportar aquilo, eles fugiram todos, assim. Então, ele tinha um nível de perversidade. Então, assim, existem esses seres que realmente eles se comprazem em frequências extremamente baixas, energias muito densas e que eles permitem incorporar na sua aura. Então, eles ficam totalmente negros, mais do que negros, assim. A, a centelha divina deles está totalmente sufocada. É, lembrando que isso causa espanto na gente, né? A gente lê isso, é forte, né? E acredito que algumas pessoas que leem isso, por muito tempo não vai entender isso, né? Até um certo ponto. Mas lembrando que aí ele diz, né, que toda a dimensão universal final de consciência e conhecimento em equilíbrio veio toda a criação. Aí ele diz, todas as diversas dimensões, né, invisíveis de existência descendo de ordem espiritualidade, né? Então, essas dimensões, porque assim, tudo é consciência, né? E é um processo de experiências, né, que estão sendo vividas, né? Então, para não causar, para que a alma, né, não se espante com tanta coisa, né? Mas tudo isso aí vem da dimensão universal, né? Provém dela e e são dimensões, são apenas dimensões, né? E cada dimensão lá tem seu objetivo, né? Enfim, quem está passando por essa dimensão é porque precisa passar, né? Eu entendo que está lá por algum motivo, né? Todos são testados. Você, Deus, para você ascender a um nível de consciência capaz de gerar uma galáxia, um planeta, um sol, você tem que ter analisado, observado, vivido experiências em frequências extremamente baixas para domínio da Exa- sua consciência e da sua capacidade de criar, perceber os detalhes de frequências muito baixas e a sua criação ser, deveria ser na luz, né? Então, assim, parte, eu sei que algumas das minhas experiências foram bastante terríveis e eu só tomei conhecimento porque eu consegui superar a parte emocional, tornando a experiência que eu me permiti viver, experienciar, assim, sem a carga emocional
que foi difícil. Quando me permitiram que eu compreendesse e entendesse o processo que eu vivi, toda a parte emocional havia sido transcendida, literalmente. E aí é como se você pudesse observar fatos grotescos de uma forma sem, sem emoções. Mas eu entendi que eu tinha que passar por determinadas condições para entender melhor o aspecto das baixas frequências mesmo. Da mesma maneira que igual eu falo sempre, um engenheiro civil, ele vai se tornar realmente compreender o que é construir uma casa quando ele construir uma casa. Da mesma maneira, a maior parte das nossas experiências é para nos permitir uma compreensão mais profunda de determinados aspectos da Consciência. natureza, da consciência. Somente conhecendo certos aspectos da experiência, você vai adquirir uma consciência razoável para elevar, para fazer outras coisas. Então, tudo é parte da consciência universal, no sentido de que, para se tornar um grande ser capaz de ajudar a consciência divina a manter um certo nível de equilíbrio no mundo, no universo, a gente tem que compreender aquilo que está lá embaixo e compreender essas raízes, de maneira que você estará apto a ajudar na manutenção de um determinado nível de equilíbrio do universo. Então, pode falar. Eu queria dizer só mais uma coisa. É, lá na carta 8, Cristo abre a carta 8 falando sobre três dimensões, né? Ele fala da dimensão terrena, ele fala da dimensão crística e fala da dimensão universal em equilíbrio. Ele fala das três dimensões. E ele fala em outro ponto da carta que nós vivemos o tempo todo nessas dimensões, né? O tempo todo. Ou seja, a gente não está vivendo numa dimensão separada de outra. A gente está o tempo todo nas três. Então, Sim, quando ele diz lá na carta 8 que ele fala assim, quando a alma ela evolui a ponto de chegar, né, na consciência divina lá, nos portais da consciência divina, né? Ele fala assim que ele olha de cima a baixo, né? Descendo, ele vê as dimensões até chegar na dimensão terrena. E aqui ele fala também, né, de diversas dimensões. Que essas dimensões, ele fala aqui exemplos, né? é, Terrenas inanimadas, não, isso é isso não. Horrores inomináveis, né? Das perversões da consciência e vontade. Então eu entendo que essas dimensões aqui, né? Chamar assim, elas estão aqui. As pessoas é que estão passando por essa frequência. Então, o isso. estuprador, o violentador de criança, o pedófilo, eles estão nessas frequências, não é isso, Celina? Sim, Porque isso. não é um lugar separado, entendeu? Não é um lugar separado. Eu É entendo assim. frequência, tudo é frequência. Isso. Então, por isso que ele diz antiverdade, né? Ou frequências de perversões, né? Que a gente não consegue processar. Então, quem está na frequência, subindo nas frequências, olha para essas coisas, fica assim, meu Deus do céu, né? Meu Deus, o que é isso? Onde a humanidade vai parar, né? O que está acontecendo com o ser humano, né? Que é o único ser, aparentemente, que consegue judiar, prejudicar, né? Deteriorar, consegue programar, pensar em prejudicar o outro, né? Matar, enfim.
Então, é, essa escala, né, vamos chamar assim, escala de frequência e não de dimensões. As dimensões, elas estão, né, acontecendo ao É, mesmo tempo, entendeu? E na carta 8 ele diz: você que está nas frequências elevadas, você já está entendendo o processo, né? Você tem que saber, você está vivendo na Terra, numa dimensão terrena, mas você também vive na consciência divina e sabe da dimensão além, né? Que é onde está a consciência universal. Eu queria acrescentar isso aí, né? Que não tem nada separado, tudo está no não mesmo nível. tem É só questão de frequência mesmo. frequência, é só questão de frequência. E o, Essas dimensões é como se fosse, não tivesse padrões nem esquema mental, né? Que fala que se a gente não tivesse padrões esquema mental, a gente não poderia cair uma bomba, a gente não sentir nada, né? Bomba do nosso lado. Penso que seja mais ou menos assim, isso aí, né? Eu não entendi o que você É isso. falou, Bonfim. Ele É, fala que se a gente não tiver um esquema mental, padrão emocional, tivesse, uma bomba poderia cair do nosso lado e a gente não sentir nada. Então, é sim, mais, sim. eu acredito que seja mais ou menos isso aí, se for de verdade, né? Que eles não têm sentimento nem emoções, né? Ainda não tem, né, esse sistema mental, né? Acredito que seja assim. Ou não? É, Esse texto eu, aí, fala, Celina. não, pode falar. É, tá na carta um, né? É, É a carta um. Na qual ele esse fala texto aí, sobre ele fala esquema sobre mental. que se o homem, né, não tivesse a característica do feminino, né, característica da consciência feminina, né, ele seria insensível, né, ele não seria sentimento. Então ele acabaria Não, sendo um bruto, mas né? tem um lugar que ele fala, se nós não tivéssemos um esquema mental, né? Acho que é a carta um Isso, mesmo. E é a gente carta um. não sentiria, não sentiria nem amor, nem nada, né? Não tem sentimento nenhum, né? Nem de ódio, nem de amor. Não sei se. Então, mas tudo isso são experiências, né? são experiências, então. Experiência. Tudo é para Eu experimentar. acredito que eles são de verdade, né? Mas ele está nessa experiência, que ele não tem nenhum tipo de sentimento. Tanto faz matar ou não, não vai ter sentimento, né? Nem de piedade, nem de, sei lá, de raiva, né? Por isso que ninguém realmente morre, ninguém realmente é morto, ninguém realmente mata ninguém. Porque É, é só como se fosse em pensamento, né? Mas é aham. que a gente está aqui e a gente está sofrendo as leis da existência. Então, o que a gente faz aqui significa um plantio. Só que através desse plantio gerar uma colheita é que a gente pensa em progredir, pensa em melhorar. Porque uma dimensão, ela compreende uma quantidade de frequência. Quando a gente entra na quinta dimensão, a gente não é como a pessoa que já está na quinta dimensão há 2000 anos. A gente entra na quinta dimensão hoje, como um aluno que entra no colegial, né, no segundo grau. Ele está no segundo grau, mas ano que vem ele não vai começar a faculdade. Ele vai passar pelas escalas do segundo grau. Quando ele entrar na dimensão da faculdade, ele entra no primeiro ano e vai graduando dentro, né, da universidade até chegar lá no doutorado, no mestrado, né, e assim vai. Então é a mesma coisa. Só que tanto da parte positiva quanto da parte negativa. E como a Celina falou, a gente não está aqui hoje sem ter passado por tudo que a gente passou lá embaixo, porque é uma escada. E assim, apesar de ser uma fantasia, graças ao nosso ego e à nossa identificação, a gente leva isso como sendo realidade. Eu penso que sou eu. Eu penso que você é você. Penso que o bom fim é o bom fim. E não, a gente tem que entender que não. Você não é o Rodrigues, assim como eu não sou o Roberto, a Celina não é a Celina, nem Bonfim não é Bonfim,
Nem Solange é Solange, nem Maria Fernanda, nem ninguém é ninguém. Somos todos uma mesma coisa. Essa é a raiz. Quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a se libertar. Porque o bom fim é Deus dentro desse corpinho. Assim como o Rodrigo, assim como a Celina, assim como eu, somos todos a água do mesmo mar, mas cada um está dentro de um copo. Copo de cristal, copo de plástico, copo de barro, copo de bambu, copo de saquinho de... Então a gente vai Cada um com a sua experiência. só para experiência. Porque assim, a gente veio de um lugar perfeito. Se a gente conseguir compreender que a gente veio da luz, veio da perfeição, é a história do filho pródigo. Mas a gente não tem consciência disso. Como que você vai falar para o seu filho que é riqueza ou pobreza, se ele nasceu rico? Não falta nada para ele. Você vai ter que jogar ele num mundo de experiências. Esse é o objetivo da individualização. Exatamente. Isso. A Esse é o conscientização. objetivo da individualização. Ó, o que eu quis dizer está aqui na página 56, ó, que fala assim: se ao nascer, né, você não tivesse nenhum esquema mental em desenvolvimento, você seria tão inconsciente quanto uma estátua, né, desprovida de sentimentos, respostas e pensamentos. Olharia distraidamente para o mundo e ainda que houvesse muita atividade ao seu redor, nada colidiria com sua consciência, uma vez que não haveria reação em você. Nada faria você feliz ou triste, mesmo que uma bomba explodisse na vizinhança. Sim, verdade. Então, Mas por é, conta do eu original, que ele fala na carta 5 aqui, imagina só, quando teve o Big Bang era só partículas voando. O homem surgiu depois de alguns bilhões de anos. E o homem não tinha nenhuma experiência. Nada tinha uma experiência. Mas havia o quê? O propósito e a atividade, né? Por isso os dois se formaram e o ego encapsulou para que isso pudesse acontecer de maneira, né, tropeçando. Através desses tropeços e das reencarnações, a gente foi progredindo. Também existe uma teoria de que não somos só nós aqui no universo. O universo é grande bastante para que hajam outros seres de outras galáxias, planetas, orbes, dimensões, que vêm para dar um apoio, vêm para ajudar, né? A gente pode falar das grandes almas aí, Chico Xavier, o próprio Cristo. O Cristo é um ser que veio para trazer esse acordar, esse despertar. E a gente bem precisa específico, né? disso. Então, ele fala, aí, mais um trechinho aqui, ó. Sem esquema mental, você não tem vida, né? Nem desenvolvimento, nem maldade, nem bondade. Esse tipo de esquema mental é o que determina a qualidade da sua vida. Então a gente precisa desse esquema mental para a gente, porque assim, o que É, que é um esquema, para né? ter é, Imagina, a gente vai jogar futebol, são 11 jogadores, né? Tem um esquema, ficam quatro na defesa, um no gol, três no ataque, mais sei lá quantos lá na frente, né? Isso é um esquema. Só que na hora do jogo, o goleiro mesmo pode marcar gol lá no outro gol, se tiver oportunidade. O cara da defesa, né, tem que ficar lá na defesa, mas ele pode sair de lá. Não é jogador de pebolim, né, que não sai do lugar. Jogador onde a vida acontece, né? Então, o campo acontece ali, você sai de lá, quem é atacante vem para defender. Então tem um esquema, mas nem sempre ele é exatamente ali, né, cumprido. Mas tudo são experiências. Por isso a gente não deve se apegar a nada. Exato. Amores, a filhos, a esposa e marido, passado, né? Ficar remoendo o passado, ficar aí ansioso pelo futuro, não tem a menor necessidade disso. A gente vai passar pelas experiências. É.
E assim, quanto mais experiência a gente passou, mais tranquilo a coisa fica. Não sei se vocês já perceberam, mas acontece uma coisa grave na vida de vocês, parece que é o fim, parece que é a morte, parece que agora não tem mais jeito, essa é a pior coisa da minha vida. Mas se a gente olha para trás, há 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás, a gente já passou por uma coisa parecida com essa. Ah, eu ia morrer há 5 anos atrás, não ia dar certo, ia acabar, eu ia à falência. E passaram-se 5 anos e eu estou aqui. E está acontecendo mais uma coisa horrível, eu não vou passar, eu vou à falência. São só experiências. Daqui a 5 anos você vai lembrar de 5 anos atrás, de 10 anos. Só experiências, nada mais. Fica mais fácil e mais leve. A gente Cristo diz, Cristo diz também nas cartas, eu acho que é na 8 também, ele diz lá, olha, é, você, você não sabe, mas você já deve ter feito coisas horríveis no passado, né? Foram experiências do passado, né, que trouxeram você até aqui, esse momento, né? Então, para a gente não julgar, né? Não julgar o que o outro está fazendo, seja lá o que for, né? Seja o que for. Ele está fazendo porque é a experiência dele, né? Quem está sofrendo também está passando pela experiência dele, dela, né? Então, tudo é isso, tudo é um conjunto de ações, de experiências, né? Para cada alma evoluir Isso, no seu momento. Mas o sofrimento ele pode amarrar a gente, porque o sofrimento é um apego, né? E É. aí a gente é. pode ficar mais tempo com aquela dor do que o necessário. A experiência é necessária, né? Tá bom. A perda de um filho, a perda de um pai, né? De uma mãe, de um irmão. Mas por quanto tempo você vai carregar esse luto? Antigamente a sociedade falava em 3 anos, você tinha que andar de preto. Depois de 3 anos você ainda andava com uma faixa preta no braço, para dizer que você estava em luto. Perdeu a esposa, perdeu um filho, um pai, uma mãe. Isso era a norma da sociedade em 1920. Hoje não. Hoje você vai no próprio velório do seu filho, da sua mãe, do seu irmão, uma roupa normal. Você não precisa ir de preto. Não tem essa obrigação. Isso foi ficando mais leve. Isso se torna mais leve para as pessoas. Liberta a alma, né, desse apego. O hábito judeu, o hebreu, né? Judeu não, o hebreu. Isso é Antigo Testamento. Jó, no livro de Jó, né? Ele perdeu a riqueza que ele tinha, perdeu a família, os filhos, mulher, perdeu tudo. Ele passou, mas foi muito tempo, rapaz, sentado em cinzas, pelado, sentado em cinzas lá, não comia nada, era um negócio assim absurdo, né? Eu não lembro quantos dias, mas bastante tempo. Ficou lamentando, né? E sofrendo, né? Enfim, passando por aquele luto, porque ele achava que a culpa era dele, né? Ele tinha feito algo errado e Deus tinha pesado a mão sobre ele e tinha eliminado tudo que pertencia a ele, né? Aí ele ficou lá. Até que as coisas começaram a mudar, ele foi, né? A história bíblica é uma religião, né? Tem um sistema religioso no meio, né? É, um sistema dominante, né? O que quer se apresentar é isso, né? Que Jó pecou, né? Contra Deus, aí Deus tirou tudo dele, olha, que absurdo, né? Aí depois ele se arrepende no pó e na cinza, passando fome, não sei o que e tal. Aí Deus vai e perdoa Jó. E aí devolve tudo que ele tinha em dobro. Para devolver em dobro. Eu veio com 2 filhos, 2 mulheres, 2 sogras. Tô rindo porque, rapaz, eu acreditei nisso muito tempo, rapaz. Acreditei nisso muito tempo. E Deus era amor, mas ele também é justiça e castiga. Mas É, Acreditar também que Jesus paga nossos pecados na nossa vida é é muito, né? desse Eu jeito. achava um absurdo isso aí. Eu falei, como que pode uma pessoa, né, pagar o pecado que eu comi? Não tem lógica isso aí. Não tem lógica. Eu não acreditava nisso aí. Como Jesus vai
depois que conheci as cartas, que realmente sabia, tá aí a resposta, não existe isso aí. Nessa Eu história nunca de Jó, acreditei. o que combina a história de Jó com o que o Cristo fala é o arrependimento. É, E se eu não me arrepender do que eu fiz há 5 encarnações atrás, eu vou fazer de novo hoje ou amanhã. é, Então, mesmo tenha arrependimento, subido um arrependimento. degrau, a gente ficar com aquela coisa de, ah, foi ruim, mas foi bom, vou fazer de novo, vai voltar para o degrau. É, Então tem esse risco, por isso orai e vigiai. Vigiai para não voltar no degrau antigo. Ficar de olho para não cometer as mesmas barbaridades que a gente cometeu no passado. Porque o aprendizado a gente passa uma vez. O Vital Froese fala sobre isso, né? O aprendizado da alma. Então vamos dizer que a gente combinou lá antes de encarnar. Eu nunca passei por traição. Aí eu combino com o Rodrigues. O Rodrigues vai ser traidor. O Rodrigues vai me ajudar a sentir o sabor de ser traído. Como que ele pode me ensinar isso? Se ele já passou por essa experiência de ser traído ou de trair. Aí ele vem e a gente vai ser sócio, alguma coisa, e ele vai me trair. Mas ele está sendo um professor para mim. Ele está me ensinando o que é, né, ser traído. uhum, Tá bom, essa foi uma experiência, foi um estudo, né, da minha alma e da alma do Rodrigues. Nós dois passamos por esse aprendizado. Mas o Rodrigues achou legal sacanear o amigo. E se ele achou legal sacanear o amigo, ele vai procurar um outro amigo para sacanear. Então já não faz mais parte da experiência nossa. Agora é uma coisa, né, recorrente do ego. Não é mais uma experiência. E aí vem a lei de causa e efeito, para que você seja atraído várias vezes e para que você sinta muitas vezes esse amargor, né? E você não queira mais ser traído e não queira mais trair, porque agora você sabe o quanto é ruim trair e ser traído. E aí você transcende isso. Aí você está lá com a sua, né, esposa, coisa e tal, com a possibilidade, porque as tentações vão vir para ver, porque são provas aí, vão vir para ver se você realmente está apto a subir o degrau e ficar no degrau de cima. Se você estiver firme, se você estiver sólido, você fica. Se não estiver firme, vai escorregar, a carne é fraca, um monte de desculpa, é o Satanás, é o terceiro, é o inimigo. Uhum. Até sentir o gostinho do arrependimento. Quando se sentir arrependido das coisas, está pronto para mais uma prova. Se passar, está pronto para subir. É uma escola, É uma escola. o tempo todo. eu vou contar um pouquinho o resumo da minha vida, para vocês entenderem como realmente é. Hoje eu acredito que as cartas me explicou que era realmente lição para mim. Eu nasci em uma família e eu não entendia porque os meus avós, meus pais não gostavam. Eu sentia que eles forçavam gostar, mas não gostavam ao mesmo tempo, né? E eu não sentia ódio deles, porque no fundo, eu sentia assim, tipo só de tristeza, né? Saber que eu percebia que eles não gostavam de mim, né? Aí passou, aí eu, há pouco tempo, eu descobri que porque o o meu pai e a minha mãe se casaram contra os pais do meu pai, né?
na época, uma pessoa saía, né? Simplesmente saía sozinho, tinha que casar porque achava que tinha saído, né? Tinha transado, né? Então era obrigado a casar, né? Então eu fui, nós somos em 5 irmãos, e de mim para o segundo irmão é 4 anos. Então eu recebi toda aquela carga negativa dos meus avós, né, paterno, né, mais do meu pai também, que infelizmente ele era uma pessoa assim, medrosa, né, em relação aos pais, né. E aí eu vivi durante 60 anos, foi quando eu conheci as cartas, como se fosse assim, sem entender. Tudo que eu fazia, eles me baixavam, né, sempre me colocava inconscientemente, né, eles me maltratavam, sabe? Eu não entendi. Aí depois que conheci as cartas, eu nunca tive ódio deles, né? Ninguém, né? Aqui. Só, assim, aquele ressentimento de não entender o motivo que me tratava desse jeito. Depois que eu conheci as cartas, eu vi que era uma lição, sabe, para mim, né? Então eu perdoei eles. Hoje eles não têm o mesmo tipo de sentimento, de ressentimento. Graças a Deus, eu dou graças a Deus a eles, a ter me ensinado essa lição, né? Graças às cartas, né? Realmente a minha vida, eu vim aqui para aprender essa lição desde o início, tá? Então as cartas. Quando eu conheci as cartas, que eu nasci católico, eu fiquei acho que 20 anos no espiritismo, que era um pouquinho mais, eu não entendia, né, explicava, né, mas quando eu também conheci as cartas, eu também deixei o espiritismo, porque o espiritismo tem uma boa parte, né, eles vivem num plano ainda humano, né, não vive mesmo, e, e as cartas, sinceramente, me libertou, sabe, eu conheci as cartas em 2018, né. Desde então, eu não deixei de ler um dia as cartas, sabe? Mesmo esses momentos que a gente fica depressivo, que fica, tem dia que parece que você não quer ver nada, né? Mas eu nunca deixei de ver ou ouvir as cartas, sabe? Porque eu tenho certeza que ela vai me levar à minha liberdade. Com certeza. Eu tenho as cartas como um guia mesmo, sabe? Guia e não deixo ela de forma. Legal. Continuamos? Desculpa, estava falando. Imagina, tem que falar. Essa dimensão universal final de consciência e conhecimento não somente está no espaço, ela é todo o espaço. Isso também é uma coisa assim, que a partir do momento que a gente aceita, compreende e começa a ver, porque isso nunca foi ensinado para nós, nunca foi dito para nós, né? É, Sempre Deus estava longe, né? O divino está no céu, e o céu é um lugar inalcançável. Né? A gente vê as estrelas, vê o sol, não sei o quê, o telescópio Hubble, Webb, mas você não vê o céu. É o infinito. E ele está lá no infinito. Então você está tão distante dele, né? E aqui o Cristo ele é bem enfático. Essa dimensão universal final da consciência-conhecimento não somente está no espaço. E o espaço é aqui, né? Entre eu e a tela do computador é um espaço. Esse tamanhinho entre o polegar e o indicador é um espaço. Ela é todo o espaço. Letras maiúsculas, caixa alta, negrito. Então, a consciência, essa dimensão, é onde a gente está. E mais do que onde a gente está, ou seja, tudo que está fora de nós, é também tudo que está dentro de nós. Bem simples, bem
criança de 5 anos pode entender isso. E quantas pessoas explicaram isso para nós, mas cabe a nós explicar isso para as crianças de 5 anos. Para que daqui a 2000 anos, né, todo mundo já esteja bem iluminado. A primeira vez que eu ouvi falar de espaço, né, do espaço, que o espaço era criador também, foi na Herbalife, lá nos anos 2012, por aí. 2013, que é quando eu comecei a ver essa coisa de positivismo, né, pensamento e tal. E eu escutei um áudio, que eu não lembro agora de quem é, ele fala justamente do éter, né? É a primeira vez que eu ouvi falar do éter, que é esse espaço que está entre eu e o outro indivíduo físico, né? O espaço que está entre os objetos físicos, materialidade. Aí eu ouvi a palavra éter pela primeira vez na minha vida. A partir daí, a minha cabeça começou a pipocar. Aí eu vi que tinha alguma coisa diferente para entender e buscar. E agora o que é interessante é que hoje a gente consegue ver o que Cristo não conseguiu explicar 2000 anos atrás, né? Exato. Imagina que a gente é como se fosse uma fumaça, né? É tão pequeno, né? Quando ele fala que nada é sólido, que se a gente parar para refletir, não existe alguma coisa entre dois objetos, porque não existem dois objetos. Não é que não existe a distância entre os dois objetos, é que os dois objetos não existem. Eles são ilusórios, eles são fumaça. Fumaça, né? Dois incensos acesos. Está saindo fumacinha aqui, fumacinha aqui. Não existe distância entre as fumaças, não existe espaço entre as fumaças. As fumaças estão no espaço. As fumaças são o próprio espaço. O próprio espaço é as fumaças. Quando a gente começa a pensar assim, começa mesmo a pirar a cabeça, né? A gente quer saber, tem mais coisa, não é possível, não é só isso, né? Eu sinto como se fosse assim um projetor que está projetando, né, eu para fora, assim, né, as pessoas, né? Assim, sinto que seja um tipo de um projetor, né, que está como se fosse um cinema, né, projetando para fora, né, eu, você, todo mundo nós, assim, né? Eu imagino isso assim, mais ou menos assim, Olha para só, poder entender. mas olha que Oi? engraçado. Imagina o projetor do cinema. A gente está Então, no cinema. A imagem é, que sai do projetor bate numa tela. E aí a então, imagem forma. Agora imagina eu imagino que nós, o que acontece com esse projetor, né? Que está emanando essa luz. Essa luz, ela está hoje, cientificamente, a gente sabe. O Sol está a 8 minutos de distância. Então, o momento que a gente está tomando o Sol agora é o brilho que aconteceu há 8 minutos atrás. Aí você imagina, a gente está vendo alguma estrela, algum planeta, algum outro Sol que está há tantos milhões de anos. Ou seja, aquela luz que está chegando agora aconteceu há tantos milhões de anos atrás. Por isso não existe tempo, por isso não existe espaço. Não é fácil de compreender porque a nossa mente ela está presa no aqui e agora, né? Onde a gente está, na sala, no quarto, na cozinha, a gente está no nosso ambiente, a gente acha que tudo isso é real, mas não. aqui como tem a luz e a escuridão, né, o dia e a noite, então é como se fosse um tempo realmente, né, contado, né, e né, nós temos essa percepção de tempo, né, mas na verdade mesmo, se a gente analisar, não existe esse tempo, né, Então, o próprio tempo. difícil de compreender, é difícil de falar, né, mas dá para entender, mas eu entendo mais ou menos que seja isso.
Então, mas o tempo aqui para nós encarnado é uma outra ilusão para que a gente possa compreender aquele tempo não tempo, É, aquele espaço linear de tempo que não é medido como uma régua, né? Não tem centímetros. Para nós aqui tem, né? Para a gente chegar no Sol, para o Sol chegar até nós, são 8 minutos, né? Mas na verdade não existe. Só mais uma experiência. é. Continuamos? Quer falar, Celina? Por favor, Solange. Ela está imperceptivelmente em todas as partes. Para aqueles que pensam em termos do átomo, pode-se dizer que ela é espaço no átomo. Portanto, ela está em silêncio e equilíbrio no espaço de todos os elementos e da matéria. A natureza da consciência universal é intenção inativa e em equilíbrio. Portanto, a consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada, vasta, intenção poderosa, primitiva, pura e bela. Esse conhecimento que ele traz aqui não tem nenhum lugar que a gente possa encontrar. Não tem ninguém falando isso. Não tem cientista. Não. Então, o que ele está dizendo aqui, ele está falando sobre o nosso Criador, a nossa fonte do ser. Compreender o nosso Criador, compreender de onde a gente saiu, de onde a gente foi extraído, é entender o que ele entendeu no deserto. É saber que a natureza da consciência universal é intenção. E é uma intenção que ele chama de inativa e em equilíbrio. Difícil da gente imaginar uma coisa dessas, né? Nossa mente, ela é limitada, mas com a ajuda da consciência divina a gente passa a ter uma sensação sobre isso. Fala. E é fácil também de ver que ele fala que a ciência é tão, tão grande quanto a gente, né? Que um cientista, por exemplo, né? Hoje eu me sinto assim tem mais conhecimento do que um cientista renomado. Mas é verdade. É verdade. Você viu, Desconhece do ego, né? Desconhece a verdade do ego, né? Eu conheço a verdade do nível. eu lembro quando eu estudava na escola, né, colegial, ginásio, colégio, o átomo era a menor partícula que existia. É, Não existia bóson de Higgs, e quark, e Planck, não tinha isso. Era o átomo, era o suprassumo da coisa, era a menor partícula que o homem conhecia. E hoje a gente não pode falar que, mas a teoria das cordas, não sei o quê, é o ponto final. Quem sabe? Talvez daqui a 10 anos a gente esteja falando aí em coisas muito mais, né, elevadas, muito menores do que a gente entende hoje. É muito legal. Por eu favor. sou do tempo que o telefone era árabe. Para falar pelo telefone, precisava pedir, mesmo em outra cidade, né, nas casas, precisava pedir, Telefonista. ligar para o telefonista para completar. Eu sou dessa época ainda. Passa rápido. De 40 anos para cá, teve uma revolução tremenda. Nossa, como eu vi tudo isso, essa evolução. E vai continuar, né? Essa evolução Agora com mais velocidade, né? vai continuar. É.
favor, Solange. Esta intenção é a de expressar a sua natureza. A intenção da natureza da consciência universal é a totalidade da vontade e do propósito, sempre unidos em um abraço. A vontade universal é surgir e criar. O propósito universal é dar forma individual à criação e experimentá-la. Isso. Nessas duas, como eu vou chamar? Nessas duas forças, né? A vontade e o propósito é que fez o universo surgir. Tudo que é material a gente consegue ver, né? Essa é a criação original. E estava em equilíbrio, né? Essas duas forças. E aqui ele vai explicar para a gente esse Big Bang. E ele chama de pai e mãe, né? Por favor, Solange. Na dimensão universal final de intenção da consciência e conhecimento, a vontade universal está em um estado de mútua retenção, com o propósito universal, ambos em perfeito equilíbrio, no silêncio e quietude. A vontade universal é inteligência universal. O propósito universal é amor universal. Universalmente em equilíbrio, em mútua retenção, a partir dos quais tem tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis, e todos os impulsos humanos. Se você pudesse receber a plenitude da realidade universal em seu interior, você seria desintegrado pelo seu poder explosivo e dissolvido sem forma na consciência conhecimento. Ela transcende a condição humana individual, do mesmo modo que o calor e a luz de seu sol é bilhões de vezes mais potente que a luz dos vagalumes que cintilam na escuridão. Bonito, né? A maneira como ele explica é tão simples, né? E o cientista não consegue entender isso, né? Não tem um telescópio para mostrar isso, nem um microscópio. Então ele para ali, né? É até onde consegue ir. Então, a gente dá para imaginar, né, o grau de Jesus quando ele teve há 3.000 anos, já a nível de consciência que ele já tinha já, né? Ele vê com os próprios olhos dele, assim, né, dele, o que o hoje está tentando ver através de instrumento, né? É. E ele percebeu tudo isso aí, né? Detalhes, né? Às vezes eu olho para uma árvore assim e tento ver também que nível, né? Se eu tivesse nível, né? Rodrigues teve uma época assim, né, Rodrigues, dessa viagem, de você olhar para as coisas e ver tudo em partículas cintilantes, né? Mas é legal, isso é bem bacana. É. Essa parte aqui eu lembro daquele filme Lucy. Vocês assistiram? Ah, sim, Sim, Quando ela Lúcio, é atinge muito legal. 100% da consciência, ela desintegra. E ela, quando estava conseguindo atingir, ela via essas partículas, ela via a árvore, tudo, a terra. aquele filme é uma viagem, hein? Aquele filme é uma Nossa, é viagem. doido, É, hein? mas foi muito Muito, legal, muito bem muito lembrado. bom, eu gostei muito. Muito bom eu aquele também. Quando ela estava no carro lá com o policial, né, que ela estava procurando as ligações de telefone, filme. É, as linhas que é desciam, muito louco, né? e ela procurando, assim, tirando da frente. E o problema é que o Hollywood, né? Como é que é? A produção, né? O homem é que faz aquilo, né? Que pensa naquilo. Assim, ele tá chegando em níveis de consciência mais altos, né?
mas ele sempre coloca que quem tem esses poderes, né, acaba fazendo mal a outros, né? Lógico, o objetivo dela no filme é até nobre, mas ela assassina pessoas, ela mata homens, né, durante curto período que ela tem esse poder, né? Ou seja, não dá para equilibrar a consciência com tudo isso, né? Essa pancadaria toda, né? Destruindo e tal. Mas ela, Agora eu estava pensando aqui é, na em Jesus lá no deserto, né? Como é que é? Meu Deus, na iluminação dele, né? No deserto. E aí, é, eu fiquei curioso para entender por que. Uma vez eu fiz essa pergunta aqui, né? Até foi questionada aqui. Por que que Jesus recebeu essa iluminação tão especial, né? E ninguém mais recebeu dessa forma, né? E aí eu fui ler, né? Fui ler. E aí eu entendi o que aconteceu com Jesus. Não sei se vocês vão concordar, né? Mas vamos lá. Primeiro, ele diz assim, né? Lá na página 39, né? Fui elevado no interior de uma luz radiante. Então, primeira coisa, Jesus não estava, ele não estava é, como a gente fica, por exemplo, eu medito aqui na minha cama, deitado na minha cama, né? E não, e eu não entro em nenhuma luz radiante, né? por isso, Ainda não, consegui entrar nessa luz, né? Então, primeira coisa, ele foi elevado para uma luz radiante. Já tem um detalhe a mais aí, especial, né? Vamos chamar assim. É, ele sentiu vibrante, vivo com poder, né? Eu estava cheio de êxtase e alegria, sem dúvida alguma, que aquele poder era o verdadeiro Criador. Então, essa luz que puxou ele, né? Ele já entendeu que era o Criador. Já entendeu. E aí, ele diz assim: fui elevado dentro de outra dimensão de percepção consciente. Aí, a partir daí, ele começa a descrever, né, a experiência que ele teve lá no deserto. Então, para eu não ficar triste, né, com a consciência, vamos dizer assim, ficar mais conformado, né? Realmente, a iluminação de Jesus, ela aconteceu em outro patamar. Tá? Acredito que por conta disso, ele conseguiu, né, ver tudo isso, contemplar, enfim, essa experiência maravilhosa que ele teve, né? E essa iluminação tão necessária, né? Porque era para a missão que ele tinha, né? Então, o nosso processo, né? Aí, pode acontecer com algum ser humano ainda, né? Isso também, dessa forma, então, enfim. Sim. Mas eu estou conformado agora. Falei, não, o dele foi especial porque ele foi. Não foi nesse ambiente nosso aqui, não foi, né? Foi no deserto, mas não foi nesse ambiente do deserto. Ele estava em outra dimensão, ele estava em outro clima, em outro nível, em outra dimensão, enfim, né? Só queria esclarecer isso, porque eu ficava encucado com isso, né? Por que que Jesus teve esse tratamento especial, né? E eu que estou nessa busca aqui, né? E não consigo. Mas tinha diferenciais, muitos diferenciais dele para nós, né? Não, Mas eu vi, não considere dessa forma. Não considere você como, sei Não, lá, inferior, não é inferior. inferior a ele. Não é isso, né? Eu só estou dizendo que a iluminação dele aconteceu em uma condição bem diferente, né? Bem diferente, só isso, tá? Diferenciada. olha, se você pensar bem, a Canal passou 40 anos, né? E ela já tinha uma combinação lá. Antes de encarnar, ela já tinha uma combinação com Cristo. Agora você imagina, esses 40 anos ela estava cega, como Cristo esteve cego até os 30, ou até os 25, né? Depois ele quis. A Canal também passou por sofrimentos, aí chamou por Cristo, coisa e tal. Não foi uma coisa que Ela teve, Daqui a pouco acontece com a gente também, né?
Sim, vai ser semelhante, creia. A Canal, ela passou esses 40 anos vivenciando profundamente o que é ser humano, como é ser. Porque na estatura do Cristo, ele, na verdade, ele se torna menos sensível às experiências que são dadas a nós na matéria. Então, a maneira como ele observa e poderia se conduzir diante de nós, haveria uma dificuldade. Por isso, a Canal passou por experiências bastante difíceis, bastante que exigiram muito da fé dela para que ele pudesse ter um canal sensível, suficientemente sensível à condição humana, de maneira que a gente consegue estar no limiar dessa condição que ela atingiu. E por isso faz muito sentido, é igual um professor, não um mestre, por exemplo, que ele aprendeu um determinado conhecimento, mas ele não vivenciou. Há muita diferença entre uma pessoa que sabe e outra que vai além do conhecimento usual. Então, essas pessoas, sim, como Miguel Nicoleles, como meu professor de farmacologia, farmacodinâmica e muitos outros, eles atingiram um grau de consciência para falar do assunto em todas as formas possíveis, assim, para todas as profissões da saúde. Então, isso exige um treinamento que só é possível quando você passa a viver aquele processo. E aí, como ele, no estado em que ele estava, ele não tinha essa possibilidade de abaixar tanto a frequência dele, no sentido de vivenciar essas coisas. Ele vê os fatos, mas ele não tem aquela condição eletromagnética onde que nós estamos imersos. É diferente para ele. Então, as experiências da Canal foram importantes para ajudar ele a compreender as vicissitudes nossas de uma forma mais próxima, que a gente percebe ele não está tão acima em um nível. Agora, Ah, ele creia que só está na frequência perfeita. Só isso. creia, Rodrigues, Ele que só está na frequência nós, perfeita, né? que cada um de nós que chegamos até aqui, que somos realmente pontas de lança, nós temos a nossa alma, nosso eu, nosso eu sou, ele é assim, a gente não tem que aprender o que ele, a luz dele estava lá, como nós temos nossa luz, está em nós. O que aconteceu foi que ele passou por um processo de refinamento, de sutilização, assim, abandonando todas as ataduras e correntes possíveis. Então, ele conseguia perceber a si mesmo e ao Criador como um. Como a gente ainda tem muitas ataduras e muitos preconceitos, muitos. Então, a gente tem uma dificuldade, mas, assim, a dificuldade vai diminuindo nos próximos dias e meses,
e você vai ter uma ampliação muito, 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 muito grande da sua consciência e todos os que estão aqui. Muito parecidas com a Conforta dele. também, mas me conforta também a situação da Canal, né? Ela começou o processo dela, ó, ela viveu 40 anos, uma vida normal, né? Como nós vivemos aqui. E depois ela passou mais 40 pelo processo de refinamento, né? Então ela foi escrever a carta, já estava lá Vem cá, vem cá, vem cá. escrevendo. É, E não- Pelo deixa visto, ela ele pediu. Você Maria, sabe aquele apito A que me Fernanda, fizeram? Deixa o Maria apito aqui, ó. Fernanda, Deixa ele Fernanda, não, que fecha tem um seu apito na microfone. porta. Maria Fernanda. Ah, pronto. Ah, Fechei. Fernanda, fecha Então, o microfone aí, porque então E 40 ela, anos, né? Depois de 40, mais 40 para ela passar pelo refinamento, né? Então, quem sabe também um de nós aqui no grupo, né? Não já está passando pelo refinamento, daqui a pouco surge aí, né? você, você está, Né? todos que aqui estão nós já passando por um estamos, né? processo de sutilização. É realmente assim, todos têm um sol dentro. É apenas que ele deve ser essas ataduras que a gente ainda permite devem ser trabalhadas, mas todos creiam nisso, todos Eu, têm um sol dentro. Eles só tem que expandir. lembra que eu falei aqui que eu estou com um sócio? Falei que semana passada, não foi? Eu estou com um sócio e ele é uma pessoa bem, assim, sistemática, extremamente sistemático. E eu já não sou sistemático. Eu tenho meus toques aí, né? Mas não sou tão quanto ele, né? E isso tem tem exigido muito da minha consciência, né? E do meu ego, né? Dominar esse impulso egóico. E eu vou dizer para vocês, essa semana, hoje, né? Hoje eu fui estar com ele lá, estive com ele, né? E foi assim, maravilhoso. Eu decidi, eu decidi controlar meu impulso egóico. Eu decidi, sabe, ir contra o meu impulso egóico. Então, eu decidi mudar. Falei, não, eu vou fazer, eu vou buscar o ato da consciência crística. Eu vou buscar isso. Tem que acertar com esse cara, não é possível. Porque eu entendi que eu também não sou fácil. Eu entendi que eu também tenho impulsos egóicos, né? Devo ser uma pessoa difícil de lidar também. Então, eu entendi isso, lembro desse semana, né, as cartas. E eu falei, pai, falei na consciência, eu vou me sujeitar, vou me colocar na condição de consciência, né? E olha, hoje foi assim, tranquilo, maravilhoso. Ele tá super atencioso comigo, né? Eu baixei a minha sua resistência, guarda. né? A minha resistência, eu baixei minha resistência com ele. Tô falando assim, bem no nível, bem tranquilo com ele, sabe? Cara, eu mudei de atitude com esse cara. O negócio tá fluindo assim, olha, muito legal. A experiência está sendo maravilhosa. E aí eu já Ô, entendi. Falei, cara, eu precisava ser Rodrigues, trabalhado mesmo. Eu precisava ser trabalhado. ô, Rodrigues, Oi. isso aí é a prática das cartas. É, Não adianta só a gente estar aqui lendo, todos aqui nós somos lindos, maravilhosos, amorosos uns com os outros. O negócio é lá fora, na sim. convivência. Então, é nesse momento que nós temos que desenvolver a prática do que nós estudamos aqui. Então, eu tenho passado muito por isso também, porque eu estou lidando com duas pessoas difíceis. De vez em quando eu perco o meu chão, mas me arrependo, aí vou lá, abraço a pessoa. Aí eu estou vendo que eu também, a prática que eu preciso praticar. Não adianta aqui é lindo, maravilhoso a gente estudar as cartas. O negócio é lá fora, no dia a dia.
Mas Todos. eu tenho um detalhezinho para lhe falar. Oi. Quando a gente está conversando com a pessoa, ela quer expor a verdade dela, né? Que ela entende, né, da consciência dela e tal. Isso. As crenças dela, né? Ela vai tentar impor as crenças dela. Aí o problema acontece quando a gente quer contrapor isso. Então, qual foi a atitude que eu tomei? Eu falei, rapaz, eu não vou mais ficar questionando o cara, eu batendo de frente com ele. Porque eu É, fazia, e aí começavam os problemas. Então agora eu vou é. dizer, ó, eu vou desapegar. Eu não tenho mais razão, eu não tenho mais certeza de nada, entendeu? Eu sou a consciência e eu sei que eu estou, entendeu? Então eu deixo ele falar, não, você tá certo, tá tudo beleza. Vamos fazer do seu jeito? Vamos fazer do seu jeito. Tá tudo certo. Então, Então, eu estou deixando me levar, entendeu? E o pai, então, não sei qual é a carta, de repente você sabe, por isso que eu estou vendo que você está muito mais dedicado, que Jesus explica sobre isso, sobre esses detalhes carta do 8, embate entre Na duas oito, cartas. Ó, carta carta, 8. carta 8. isso aí. Então, ele explica de como nós devemos agir. É nesse momento que a gente tem que lembrar, escutar, né, calar, ver o que o outro quer. De repente, o outro não tem como mudar. Nós estamos nos preparando para aceitar e mudar também. Mas a outra pessoa É. não tem o nosso preparo igual o nosso. Nós E é temos que entender que a impressionante. gente. E E é depois você. impressionante como as coisas começam a fluir assim, olha, é É, impressionante. é isso Quando mesmo. Ó, a gente Rodrigo, abaixa E a outra guarda. coisa, o Rodrigues, agradeça por essa pessoa estar na tua vida. Ou, Porque sim, só assim você pratica. não, eu Não já é estou só botando ele nas teoria. orações, filho. Já está nas orações. Isso, é isso. É isso que você tem que fazer. Coloca ele nas orações, coloca lá no grupo das orações, ora por ele, nos momentos de meditação também. Porque socorro no todo momento da mundo. sim, no momento de meditação, nós recebemos a inspiração certa do que a gente precisa. E olha, tá só Fala, no Fernando. início, hein? Tá só no início. Só... Mas é isso. Rodrigues, em mim, essas questões que você está trabalhando com seu amigo, Edmilson. ela com Edmilson, é, foram fundamentais para que eu realmente conseguisse diminuir o meu ego, controlar o meu ego, essa necessidade de a gente. Mas foi realmente doloroso. Quando isso ocorreu, eu lhe digo aquilo que a gente discutiu ontem. A gente está próximo a uma maré de energia. Essas questões que você trabalhou e colocou, se dispôs a diminuir o seu ego, ela dá oportunidade para que o Criador, a consciência divina, seus mestres que te acompanham durante toda a sua jornada, não apenas dessa encarnação, que estão contigo desde que você se extraiu do Criador, da consciência, você está perto. Quando é como se fosse um salto quântico. No dia 21, esqueça dia 25. Essa data não existe, é a criação de criaturas. Dia 21 é um momento entre fique em meditação e porque foi um dos momentos assim que é muito claro essa questão que você passou, eu passei, e nessas datas eu realmente fiquei fora de mim. Foi tanta energia que eu não sabia direito onde eu estava. Passei uns 2 dias bastante assim, fora do ar. Mas é um momento em que a energia que você, quando você liberta, sai do seu ego, aí
você diminui não é bloqueio, diminui essas ataduras. É um peso, né? Que você. É como se tivesse um peso assim que você sente que tem coisa leve. Exato. Fica leve, é impressionante. Você vai perceber, tenho certeza, é apenas isso. O dia 21 é um dia muito especial para todos, porque todos que estão aqui estão sendo muito trabalhados assim, num nível de compreensão. Então, vai vir essa energia e aproveita. Tá vendo aí, Solange? Você viu? Dia 21? E Celina, Você tá bem, viu? Tá no fogo, você. Todos nós. Celina, Todos, Celina. todos. Oi, tô Oi? ouvindo. Então, Fala. sobre isso aí, sobre aquele problema do meu irmão, e eu marquei uma viagem justamente no dia 21 que eu vou encontrar com ele lá no hospital, sabe? Para visitar. Ótimo. Então, isso aí, então, eu não sabia Vai exatamente fazendo. Exatamente. Esses momentos são chaves. E aí vá ah, fazendo o Ho'oponopono, vá fazendo perdão, olhe para ele assim, perdão, perdão, perdão. Não há forma definida, apenas que acolha as questões do seu irmão, porque ele está nessa condição porque existem coisas em nós. é em minha, eu sei, eu tenho É, consciência, mas não é só você. Por você eu sei. compartilhar essa informação sobre o estado do seu irmão, eu sei que eu tenho que trabalhar em mim, porque essa energia não está apenas em você, está em todos nós. Por isso que eu estou fazendo perdão direto, de maneira que assim, ao fazer o Ho'oponopono, perdão, mesmo o perdão, eu foco na minha respiração. Então, eu faço com consciência da minha respiração, porque a respiração a consciência da minha respiração indica que eu estou no agora, onde nossa alma está. Ela não fica pensando no futuro, não fica pensando no passado, ela está apenas aqui. Então, o nível de consciência que a gente pode fazer uma oração e atento à respiração é uma coisa bastante poderosa que eu tenho experimentado. Então, é isso. O José, Oi. acho que você está novo, você não deve saber. Nós temos um grupo de orações, onde nós colocamos nome de pessoas, amigos, parentes, familiares que tenham problemas de saúde, de vícios, de cura. Eu vou postar o link depois lá no grupo, aí no grupo, depois você entra lá e pode colocar o seu nome, o nome do seu irmão, é irmão, né? Irmão. E Isso, irmão. todas as quartas-feiras, às 19h30, nós fazemos as orações por todos que são colocados lá. São várias situações, temos visto muitas histórias, muitos casos terem soluções lindas lá. Então, é onde todos oram por todos, juntos. Depois eu vou colocar o link do grupo lá aí no grupo para você poder entrar. Aí você Tá entra bom. e você coloca o nome, que é toda quarta-feira, quer dizer, amanhã é um dia, né? Amanhã é um dia, Aham. 19h30. Então, eu vou colocar hoje, depois você entra lá e coloca o nome das pessoas que você quiser, tá bom? Tá bom. Tá bom. Obrigado. Muito Tamo bem. junto. A gente já está com mais de 1h30. Vamos parar aqui depois desses raminhos da página 1.
Aí a gente volta na sexta-feira. Quando estive na Terra, fiz uma distinção. Bom, Bom, então tá marcado. Uma ótima noite. Gratidão, consciência divina. Gratidão, consciência divina de todos Boa, vocês. boa noite a todos, gratidão a todos, boa noite. Boa noite. Boa Muito noite. obrigado também. boa Gratidão. noite, pessoal.